Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amigos, amigas, inimigos, simpatizantes, confras do Brasil, confras do mundo. Cheguem conosco aqui para a gente debater um pouquinho o que rolou nesse final de semana, projetar o que vem pela frente, Libertadores. Palmeiras abriu mão do Campeonato Brasileiro, podia estar a 4 pontos do Botafogo. O Botafogo deve jogar daqui a pouquinho, né? Na segunda noite, a gravação do nosso programa. O Palmeiras poderia ter ficado a 4 pontos do Fogão, que é o líder, mas colocou reserva em campo contra o Bragantino. Vamos abordar isso aqui, mas antes eu quero soltar aquele nosso filminho do Starbucks, poxa. Starbucks, purificando o ar ao nosso redor. Aí pro Roger, pro Soveral, pro Beto Luiz Cardoso, protegendo os nossos personagens, as nossas famílias. É quase que uma blindagem de ar puro. Solta aí, do Starbucks, na veia. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbucks funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbucks contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Boa noite, Roger. Boa noite, Beto. Boa noite, Soveral. Tudo bem com vocês, meus queridos amigos? Boa noite, Ale. Boa noite, confras. Boa noite, Roger. Boa noite, Edu. Pessoal. E aí, vamos começar pelo começo ou pelo fim? Pelo meio, que tal? Só para ser diferente. Pelo meio. Então, o que seria o meio nesta... Então, vamos começar pelo meio. São Paulo Futebol Clube, que mais uma vez bateu no Corinthians. Aliás, eu estou querendo o terceiro turno no Campeonato Brasileiro. Um terceiro turno para o São Paulo dar mais uma chapuletada no seu Corinthians, Soveral. Vocês viraram nossos fregueses agora? Acho que não, porque a história está 135 a 115, se não me engano. Vocês vão ganhar 20 vezes nos próximos 20 jogos. Assim. Vocês têm muito mais vitórias que nós mesmos. Isso é verdade, não vou negar. Vai ter que dar uma remada ainda. Um é freguês do outro nessa brincadeira, né? O São Paulo é meio freguês do Corinthians, o Corinthians mas ultimamente não está muito agradável, não. Só de Morumbi, né? O Morumbi não está bom, não. E qual que é a desculpinha dessa vez? Porque tem coleguinhas meus aqui, eu não estou nem falando de amigos, só torcedores, hein? Coleguinhas do meu meio, da minha profissão, que a mão do Lucas, que não foi visível naquele jogo da Copa do Brasil, você não pode anular o gol se você não tem certeza que bateu na mão, ok? Agora estou achando faltas no início da jogada, pelo amor de Deus, hein, Soberano, você achou que teve influência da arbitragem? Olha, o que acontece é o seguinte, vamos falar do ponto de vista do futebol em si. Né? O futebol do São Paulo, hoje, está melhor que o do Corinthians. Agora, esse último jogo, o São Paulo ganhou, vindo de uma conquista grande, que não tinha faz muito tempo. Né? Agora os São Paulinos estão aí deslumbrados. São Paulo, vamos ver, daqui para frente, o São Paulo confirma tudo isso que estão achando que ele é. Agora, no que acontece assim, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. O São Paulo tem um Dorival Júnior, que para mim hoje, junto com o Abel ainda, né, são os melhores treinadores em atividade no Brasil. Eu acho que o Dorival realmente entrou para o top 2 do negócio. O trabalho que o Dorival fez no São Paulo, só sendo estúpido para não reconhecer. Né? Eu sou corintiano, mas não sou cego. Então, o trabalho dele é excelente, eu dou nota 10 para o trabalho do Dorival e lamento terrivelmente a vacilada que a nossa diretoria deu quando o Dorival estava aí dando sopa. Né? Era o Corinthians, fazia um telefonema, ele vinha correndo, iria treinar por 15 minutos. Não ligaram para o Dorival, ficaram... Por 15 minutos vocês perderam o Dorival. Lá no Corinthians, os caras cochilam. Então, mas pior ainda,
que ali, não quero me gabar, mas se fosse eu de presidente do Corinthians, o Dorival tinha ido para o Corinthians, não tinha dúvida disso. Porque lá, sim, quando você vai... eu já tive com eles algumas vezes, você fala, precisa trocar esse técnico, não está dando certo. Aí os caras, 6 meses depois, eles te escutam. Ninguém escuta ninguém, eu já falei isso. Eles vão na... E o Duílio é a pior gestão que eu já vi no Corinthians. Ele ganhou a presidência como um mimo no colo dele. Assim, foi uma moleza ele virar presidente. Não precisou fazer quase que nada. Foi vice de futebol e, pumba, caiu no colo dele a presidência. Quando ele chamou o Roberto de Andrade, eu pensei comigo, não dá, né? Aí eu já desanimei de vez. Assim. Falei, não é possível isso. Né? Não pode ser um negócio desse. Ele não estava preparado para ser presidente do Corinthians. Você vê que ele é hesitante nas falas. O senhor não respondeu a minha pergunta. Você está falando bonito, vou responder. Perfeito, mas você não respondeu a minha pergunta. São Paulo, hoje... vou responder, calma. Teve irregularidade no gol de São Paulo, porque viram 2 faltas. Agora querem botar o futebol realmente no macroscópio. Existe isso? Olha, acho que tem um empurrão. Olha, teve uma pegadinha. Isso é um lance, eu acho que foi lance interpretativo. Acho que não foi isso que fez o São Paulo poderia ter ganhado de novo, de 3, de 4, do Corinthians. Foi um passeio. Agora, o Corinthians jogou sem técnico, sem treinar, com aquela coisa, herdando ainda o destreinamento do Vanderlei Luxemburgo, que para mim foi uma decepção enorme. Eu confesso que eu esperava mais dele. Não sei se muito mais, mas esperava mais do Luxemburgo. Achei que ele, para mim, o Luxemburgo deu uma descida de patamar assim, que vai complicar até para ele voltar a ser contratado, porque ele teve a chance da vida dele de montar um time bacana. Ele foi o maior treinador do Brasil. Hoje, ele é isso aí, esse treinador que fez esse catado de jogadores em campo. Então, o São Paulo podia ter ganhado o jogo de mais, de 3 e de 4. A diferença de organização entre os times é enorme. Eu acho que o Corinthians tem time para jogar, jogando, por exemplo, pega o time que vai jogar amanhã contra o Fortaleza, que não é o que jogou contra o São Paulo. Bom, aí já é outro time. O Corinthians jogou só com o Cássio e com o Gil. Só no segundo tempo entrou o Renato Augusto, e eu fiquei com a impressão que o Renato Augusto entrou com medo de se machucar. Achei que ele ficou meio assim, sabe, ele ficou meio passivo no jogo, porque se ali ele toma uma cacetada e se machuca, porque ele é nosso craque de vidro, ia ser uma perda muito grande. O jogo do Corinthians é amanhã, com todo respeito. Precisa fazer ponto no Brasileiro. É verdade, não pode vacilar. Mas o jogo do Corinthians, por enquanto, o jogo do ano do Corinthians é amanhã. Então, sabe, o São Paulo não tem nada a ver com isso, é óbvio. Foi lá e fez o dele. Poderia ter feito mais, acho até... Então, o Soberal, antes da gente adentrar... Não é uma questão de ficar chorando por arbitragem. É desnível mesmo. Não, tudo bem. Eu quis só te provocar um pouquinho. Antes da gente adentrar no futuro, né? Projetar esse jogo aí com o Fortaleza, que vale a vaga na final da Copa Sul-Americana. Beto Luiz, o título do São Paulo da Copa do Brasil, esse momento que o Soberal disse deslumbramento, eu acho que é diferente. São Paulo estava com uma emoção represada há muito tempo. Eu aprendi na pandemia que eu quero viver o hoje, velho. Eu quero aproveitar o hoje, o presente, o momento. É um ponto fora da curva ou o São Paulo virou uma chavinha? Aí, Ale, é difícil responder isso. Mas eu digo que foi muito pé no chão. Eu acho que a situação foi uma situação bem pé no chão por parte do Dorival Júnior, onde ele respeitou o time, o time não, né? Respeitou o elenco do Flamengo, porque o time do Flamengo o Flamengo tem um time, tem um elenco muito bom e um time muito ruim. Mas ele respeitou o elenco do Flamengo e ele conseguiu enxergar uma maneira super eficiente de ganhar daquele elenco fortíssimo. E eu acho que ele foi exatamente no ponto fraco do Flamengo, que é não ter um time. E ele conhece muito do Flamengo, claro, ele treinou o Flamengo, ele foi... e os jogadores são os mesmos que estão lá, né?
Ele foi campeão, 2 títulos, foi campeão pelo Flamengo, 2 títulos muito importantes, então ele sabe ali ponto forte, ponto fraco. Então ele explorou muito bem com a situação que ele tinha, com os jogadores que ele tinha, a fraqueza do Flamengo. Então acho que ele foi super pé no chão. Ele não estava nem aí se estava 1-1 no último jogo. O que interessava para ele era o título. Vamos partir para cima para fazer 2-1 e dar uma alegria maior para essa torcida. Vamos nada, vamos segurar o resultado aqui. Vamos segurar, 1-1 tá bom demais, 1-1 traz esse título. O nosso ponto aqui é levar o título para casa. Há quem diga, eu vi muita gente dizer que o Flamengo foi melhor em 3 dos 4 tempos e o São Paulo foi melhor em 1 dos 4 tempos, e sendo melhor nesse 1 dos 4 tempos, ele levou o campeonato ótimo. Ele usou o que ele tinha na mão. Eu acho que ele foi muito pé no chão. Com relação à diretoria, eu acho que a diretoria do São Paulo foi bem ousada em trazer valores como o Lucas, em trazer, eu acho também que o James Rodrigues pode se dar bem no ano que vem, ele precisar de adaptação e tal, mas acho que a diretoria ela foi muito ousada. Eu sempre acho que o Pato não ia dar certo, mas como não estou vendo grandes coisas no futebol do Pato nessa última estada dele no São Paulo, mas também não houve um investimento grande ali com ele, tem uma produtividade, né, no salário, então acho que a diretoria do São Paulo ela foi bem ousada. Então, juntou essa ousadia da diretoria do São Paulo com esse trabalho pé no chão do Dorival Júnior e, sem dúvida nenhuma, com o aconchego da torcida. A torcida pegou o time no colo e está carregando o time. 49 mil pessoas, 50 mil pessoas, afinal, acho que teve 63 mil pessoas, não foi isso? Foi isso. A torcida está carregando o time. Então, juntou todas essas coisas positivas que acabou culminando no São Paulo ganhar essa Copa do Brasil. Eu vejo dessa forma. Ali. Agora, dizer que isso é uma mudança de tendência, eu acho que o tempo vai dizer. Claro. Eu não acredito que dá para bater o martelo nesse momento, que é uma mudança de tendência. Mas é um feito, uma conquista importantíssima. E todas essas coisas, insisto, o pé no chão do Dorival, a ousadia da diretoria e o aconchego da torcida culminaram com essa vitória espetacular. E aí eu passo a bola para o Roger, ainda nessa esteira, Roger, antes da gente mudar o tema. O Beto citou alguns pilares da conquista e de coisas que podem dar frutos, né, diante do meu questionamento. Será que foi um pontinho fora da curva ou São Paulo está pavimentando um retorno àquele São Paulo das glórias, pioneiro, protagonista? E eu trago uma comparação aqui para você concordar ou não, que foi o Palmeiras campeão da Copa do Brasil em cima do seu Santos, no Allianz Parque, 2015, o Palmeiras repavimentando, né, também se reestruturando, com diretoria nova, com estádio novo. O São Paulo tem projeto de melhorar o Morumbi, o São Paulo com a sua diretoria, que não é tão nova, mas uma diretoria que tirou o time da fila, que ousou a trazer o Lucas, como o Palmeiras ousou lá atrás a trazer o Dudu, simbiose com a torcida, o estádio, aquele título de Copa do Brasil na emoção. Eu estava lá, foi um momento incrível da história do Palmeiras, e dali para frente o Palmeiras conseguiu expandir. Dá para comparar com o São Paulo? São situações assim. O Palmeiras viveu um momento mais longo de jejuns, né? O São Paulo passou por uma dificuldade muito grande depois das grandes conquistas da década de 90, e aí houve um desarranjo estrutural no São Paulo, a nível de diretoria, a nível de organização desportiva. O São Paulo se perdeu nas conquistas, mas lentamente, depois de um período que todo clube passa, o Palmeiras passou, o Santos está passando, o Corinthians passa com mais frequência do que os outros clubes, porque a política interna é muito forte. E o São Paulo viveu aí alguns presidentes que não foram positivos para o São Paulo.
mas a construção da década de 90 de uma torcida, ela está se manifestando agora. Você vê, numa final, 63 mil pessoas no Morumbi, uma renda de quase 24 milhões para o São Paulo, fora as premiações, uma diretoria que tem usado com sabedoria os recursos que ela tem arrecadado, um técnico que chegou no momento em que o São Paulo estava se reconstruindo, e muita coisa se deve ao outro técnico também, alguns jogadores que subiram da base, alguma questão interna de vestiário. O Dorival chegou para ser a cereja do bolo. Eu acredito que o São Paulo agora, se mantiver o Dorival, se mantiver a estrutura que ele está tendo hoje, ele vai colher frutos durante um bom período. É evidente que o futebol é cíclico, que uma hora um outro clube vai se contrapor ao São Paulo. O Palmeiras está aí no momento de reconstrução. O Corinthians, eu acredito que ele já viveu um bom momento, ele vai passar agora por momentos difíceis devido até à questão de alguns jogadores já com uma certa idade, a torcida começa a ficar bastante impaciente, a cobrança é muito forte. Então, eu vejo o São Paulo como um clube que vai ter aí um momento aí de uns 2 anos colhendo bastante coisas positivas. E eu acho que é merecido porque é um clube que sempre teve uma organização esportiva muito grande, a sua gestão de marketing esportivo era muito positiva. Eu convivi com o São Paulo da década de 90, que a gente tinha alguma ligação dentro do Morumbi para alguns eventos. E eu acredito que o São Paulo está vivendo e vai colher ainda muitos resultados. Eu acho que também essa reestruturação do Morumbi, para se tornar o maior estádio novamente particular do mundo, com mais cadeiras, uma cobertura, faz parte de um projeto de clube que o São Paulo tem sim que investir, mas não pode descuidar da base, que está trazendo já resultados para o São Paulo, e também de fazer contratações pontuais que sejam ocasiões de mercado. Porque, infelizmente, o futebol brasileiro hoje ele não é um futebol comprador de talentos. Ele acaba repatriando alguns jogadores que já estão em final de ciclo e aproveitando alguns jogadores da América do Sul, investindo em jogadores que estão em início ou final de ciclo também dos sul-americanos. Que é o que tem acontecido, por exemplo, com o Santos, que trouxe aí um jogador que, para mim, está sendo primordial nessa mudança, que é o Rincon. Bom, pessoal, antes de você, Beto, se inscreva no canal aí. Você está acompanhando a gente, se inscreve no canal, ative sininho, sinetinha, curta vídeos, reclame, proteste, concorde, discorde, mas e fazer parte aqui do nosso time, né, pô? Vamos engrossar o caldo aí, porque o Confra da Bola está aqui graças a você e a este homem que vai falar agora, Roberto. Então, Ale, Roger, vou aqui como palmeirense, né? Como palmeirense. O Palmeiras ganhou o título contra o Santos em 2015 e não fazia tanto tempo assim que o Palmeiras não tinha levantado um título. 2012. Mas o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil em 2012. Inclusive, eu estava nesse jogo junto com o Gui, lá em Curitiba, e encontrei com o Ale na entrada do estádio. Lembra disso? Que a gente nem sabia que a gente estava lá. E a gente acabou se encontrando na entrada do estádio, 1-1, com gol de Betinho, num cruzamento de Marcos Assunção. O herói improvável, Betinho. Então, fazia 3 anos que o Palmeiras não levantava um título importante, né? Quer dizer, mas foi um ponto fora da curva. Não foi um ponto fora da curva naquele momento, Beto? Tanto que no ano seguinte o Palmeiras quase cai para a segunda divisão do Brasileiro. Foi um ponto fora da curva, com um time assim bem limitado, e o Filipão deu uma turbinada lá, sei lá como, nos jogadores, mas o fato é que 2015 não fazia tanto tempo assim que o Palmeiras não ganhava um título importante. Tenho que falar como palmeirense. Mandatório eu falar isso como palmeirense. Não, você tem razão, mas o contexto que eu joguei para vocês analisarem, eu duvido que você, com aquele título de Copa do Brasil, você ficou super feliz, mas quando você viu o que aconteceu na sequência, é como se o São Paulo agora na sequência brigar para não cair nessa reta final de Campeonato Brasileiro, entrar em crise, ano que vem ser aquela zona de novo, e ficou um título de Copa do Brasil importante, muito comemorado, mas isolado ali no passado, né? O Palmeiras ele se reconstrói a partir de 2014 para 15.
E o Com Santos estádio, foi com um dos... gestão, com contratação, com a torcida abraçando o time, e aí deslanchou. E patrocínio. É uma grande verdade, né? E a gente também tem que agradecer muito o Santos, que, por conta do resultado, se não me engano, contra o Vitória, na última rodada do campeonato de 2014, se não me engano. O Palmeiras estava caindo, eu estava no Allianz Parque, no segundo jogo da história do Allianz Parque, não foi isso? O Santos foi responsável, fez um resultado maravilhoso e foi um dos responsáveis por segurar o Palmeiras. Não esqueçam disso no nosso próximo encontro, por favor. O São Paulo também de grafite salvou vocês, viu, Soveralzinho? Apesar de vocês já terem entregado o jogo para ferrar a gente em Campeonato Brasileiro, pensa que eu não lembro? Vamos falar de Fortaleza e Corinthians, Soveral, porque você disse, é o jogo do ano para o Corinthians, né? E colocando as cartas na mesa, Mano Menezes pela primeira vez à beira do gramado, reforços para o time chegando, né? O Moscardo, reforços que não jogaram a última, né? Alguns preservados, outros não tinham condição de jogo. Acho que até o Rojas. Refazendo o time titular. Tudo bem, Renato Augusto, o Rojas, que é um menino que eu gostei muito do primeiro jogo e acho que ele pode ser uma solução, que o Corinthians talvez tenha dificuldade de construir, ainda mais na casa do adversário, do jeito que está o Corinthians, do jeito que está o Fortaleza ajeitado. Chute de fora da área, e esse moleque chuta muito de fora da área, pode ser uma solução, assim como o Renato Augusto. O que você está prevendo para essa partida, em termos de dinâmica de jogo dos dois e de resultado? O tempo é pouco, mas eu acredito que o Corinthians vai apresentar alguma coisa já melhor do que tinha com o Luxemburgo. Já contra o São Paulo, com reserva, já houve trechos dos jogos em que o time tinha uma certa compactação, né? Porque era um time muito espaçado. Essa leitura o Mano Menezes fez corretamente na entrevista coletiva que ele deu, porque ele acompanhava o Corinthians também, né? Ele já imaginando no subconsciente aí que um dia fosse voltar, mas de qualquer forma ele ele identificou esse problema. Então o Corinthians precisa estar mais compactado, evidentemente. Agora, a escalação do Corinthians, qualquer corintiano tem na ponta da língua. O Corinthians tem um time titular. É fácil de você falá-lo assim, colocá-lo na boca e pá. Então vamos lá. Cássio Fagner. Vai, fala aí. Cássio, Fagner, Gil, Veríssimo, provavelmente o Fábio Santos pela experiência, né? Eu acho o Bidu muito ruim de bola. Acho que nós estamos com uma carência. Fosse o Arana, hein? Oh, saudades. Meio de campo, fosse Renato Augusto, o Maicon e o como é que chama lá? O Renato Augusto, o Maicon, depois no ataque o Matias Rojas, o Yuri Alberto e o Wesley. Renato Augusto, o Maicon e o Moscardo, desculpa, e o Moscardo. Renato Augusto, o Maicon e o Moscardo. E no ataque, o Matias Rojas, o Yuri Alberto e o Wesley, que é um jogador que faz o facão muito bem. Esse é o melhor time que o Corinthians tem, na minha percepção. Até o Pedro, um grande jogador, bom menino de bola, mas está vendido e tal. E eu acho que as características do Wesley são muito positivas. Eu gosto muito de vê-lo jogar, porque ele vai para cima. Ele não tem medo de ir para cima, de cortar para dentro e bater. Eu acho que ele faz muito bem isso. É óbvio que o Corinthians sentiu muito a ausência do Roger Guedes. Mas no futebol não dá para você ficar chorando, fazer velório de 1 ano com o jogador. Né? Tem que virar a página. E me parece que essa formação é a melhor. O que importa não é só a escalação. Importa se o time vai jogar compactado ou se vai jogar na base do chutão de espaçamento, coisa que estava fazendo. Os jogadores um longe do outro e muito inseguros na hora de dar um passe, fazer uma jogada, às vezes você via muita coisa errada. Mas esse time na mão do Mano, eu acho que o Mano vai dar um padrão de jogo para o Corinthians. Porque o Mano não é esse treinador de atividade, como é o Luxemburgo. O Mano até outro dia fez uma campanha de vice-campeonato para o Internacional muito boa. Ele é um bom treinador. Ele já está de olho no que está acontecendo. Eu tenho a convicção de que ele vai entregar. Acho que vai ser um jogo bom e acho que o Corinthians é classificado. Se vai ser com pênalti, não sei. Mas acho que, na pior das hipóteses, o Corinthians empata esse jogo. O Corinthians não vai perder para o Fortaleza, não. Eu acho que vai ser um jogo bom. E acho que o Corinthians não tem que, já falei isso, o Corinthians não tem que ter medo do Fortaleza, não. Que Fortaleza, com todo respeito. Aqui é Corinthians, né? Aí é Corinthians.
Aqui a gente respeita. Fortaleza. Ó, Fortaleza tem um time ajeitado. Não é desrespeitar, é não ter medo. É ajeitado. É um time ajeitado. É isso aí. É um time ajeitado. É um time ajeitado, é um time que está. O Corinthians tem meia dúzia de jogadores. Não, mas vamos pensar assim, Treinado, claro, tal, o futebol é um jogo. De Copa do Mundo. Sim, concordo com você. Mas a gente também tem que É uma valorizar vergonha perder do lado. É uma vergonha perder do Fortaleza. É uma vergonha. Pode. Desculpa. Beleza. Não pode Fortaleza é um time ajustado, é um time bem treinado, trabalho de longo prazo, um clube que está querendo se enfiar no meio dos gigantões aí do Sudeste. Né? Vamos falar real, a torcida deles é muito bacana, muito linda, Castelão e tal. Tudo leva a crer que o Fortaleza possa conseguir essa classificação, que seria muito importante para eles. Tem um trabalho. Não concordo que tudo leva a crer. Não concordo, não. Tudo bem, mas não tem peso de camisa. Tudo bem, mas é a minha opinião. Eu acho que... mas um dia alguém vai ter que mudar o peso das coisas, né? Mas eu acho que vai ganhar o Corinthians. Mas o futebol brasileiro ele é centenário, né? O Fortaleza é um clube, que tem uma história Fortaleza hoje também. Ainda não é um Red Bull. Acho que o Red Bull é mais... Se o Corinthians for jogar com o Red Bull, Não, tem, mas o futebol nordestino deve ter o quê? 2 campeonatos brasileiros? 2? É o Bahia Sport, é isso? O futebol do Nordeste? Tem 2 campeonatos brasileiros? Né? Eles são segregados, mas é disso que estamos falando. Não. Então, eles têm a grandeza lá... Eu não perguntei por quê. Eu perguntei outra coisa. Quantos títulos o futebol nordestino, quantos títulos nacionais eles têm? Bahia foi campeão, o Sport foi campeão. Sport, 7. O Flamengo, o que mais? Bahia. Não sei, alguém puxa pela memória, eu acho que é isso aí mesmo. São 52 campeonatos. A região Nordeste levantou 2 canecos brasileiros. 52 campeonatos. Então, se eles são preteridos, é outro assunto. Mas eles estão nesse momento de futebol moderno, de futebol empresa. Eles estão num processo de SAF, eles estão com um ótimo diretor, de futebol, eles estão com um investimento, eles estão com um técnico. Mas eles estão fazendo tudo que o Corinthians não está fazendo nos últimos tempos, por exemplo. Agora, jogo é jogo, jogo é jogado. Se o Corinthians tivesse... Sim, mas se o Corinthians tivesse uma administração séria, como do Fortaleza... Podia estar aí ganhando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, podia estar faturando tudo. Sim, mas não está. Aí é pensar no si, né? No si. Então, mas... Sim. Não, mas não está. E é por isso que está mais desenhado para o Fortaleza. Mas eu acredito que passa o Corinthians. Vocês viram o que o Abel falou ontem? Eu não acho que o Fortaleza seja um bicho-papão. Não acho, não. Vocês viram que o Abel falou ontem do CI? Para passar. Fala para nós, Betão. Não, a pergunta foi minha. A pergunta foi minha. Se tivesse rodas, ela seria um caminhão. Isso. Foi pergunta minha para o Abel. Se minha mãe tivesse bigode, eu não estava aqui falando com vocês. Exato. Não sei, nos dias de hoje, quem tem bigode gera um filho também, sei lá. É verdade. Tem razão. Hoje não está valendo mais essa. Né? Vamos voltar aqui para não abrir muita polêmica. Não, mas eu acho que assim, eu ratifico o que eu disse. Eu acho que o Corinthians vai passar porque é o Corinthians. Eles que se dane o Fortaleza. Fica lá. E você, Beto? Vamos ganhar do Fortaleza. Eu acho assim, eu acho que o ser humano é muito, muito interessante, né? Então, o Duílio, ele fala que não tem nada contra, se não me engano, 2008, não tenho nada contra o humano, mas se eles trabalharam juntos em 2008, né? Quando o Duílio assume, ele fala, eu não tenho nada contra o humano, mas no meu time... Quem falou isso foi o Roberto. Foi o Roberto, foi o teu xará. Ele fala que não joga. O médico Roberto de Andrade. O problema é com o Roberto de Andrade.
Era, mas o Duílio, ele bancou essa frase aí. Se não foi dele, ele bancou. Porque ele até pediu desculpa agora, outro dia. Exatamente. Então, ele falou isso, né? Ele E agora respondeu no ele Neto, tem o que... programa do Neto, ele respondeu. E agora ele tem que voltar atrás, ou pelo menos pedir O desculpa no produto- que ele falou. Então, essa é a minha situação aí do ser humano, né? Oi. Não, pode falar, Beto, fala aí. Ele só falou que ele mudou de ideia. Então, Roberto. eu acho Ele tinha que estancar um sangramento e precisou dar aquela declaração, porque tinha um entreveiro com o Roberto. Essa que é real, e ele falou. E aí, para estancar a crise, ele deu essa declaração. Mas ele deu a declaração. Pode falar, Beto. Então, aí, é aquela história que eu estava dizendo do ser humano, né? Que o ser humano é muito interessante. Não era melhor ter ficado de boca calada, boca fechada, em vez de ficar sendo motivado pela emoção e falando coisas indevidas? Aí depois tem que voltar atrás e acaba trazendo o humano. Eu acho, assim, fora essa situação, que eu acho muito ruim e é melhor realmente ficar de boca fechada, pelo menos na minha opinião, eu acho que precisava sair o Luxemburgo mesmo, porque o Luxemburgo não conseguiu fazer nada eficaz no Corinthians. Vê o que mostra a estatística, né, da passagem dele pelo Corinthians e o que mostra o padrão de jogo que ele não conseguiu colocar no Corinthians da mesma, e também reclamação de jogadores através dos seus empresários para a diretoria do Corinthians, que não tinha treino, que o Luxemburgo não treinava. Então, assim, o jogador que reclama do técnico porque o técnico não treina é uma situação horrenda. O mesmo jogador que reclamava que o VP treinava demais. Eu estou começando a achar que o problema do Corinthians é o elenco, que eu gosto. Botando no papel, eu vejo ali as peças no tabuleiro, eu acho bom, mas eu começo a acreditar que o problema do Corinthians é ter que desfazer, ter que reformular isso aí. Pode ser. Agora, no momento, assim, em termos de possibilidade de levantar o título, eu acho que com o Mano, em pouco tempo de treinamento, o Corinthians tem mais chances de levantar o título do que se o Luxemburgo estivesse. Então, o que significa chances, né? O que significa probabilidade, possibilidade? Tem 30% de possibilidade. Pode ser os 70% para um lado e pode ser o 30% para o outro. Mas o que significa isso? Não significa que naquele próximo evento vai ganhar ou vai perder. Significa que 70% em 10 jogos, 70 vai acontecer aquilo e em 10 jogos, 7 vai acontecer aquilo e 3 vai acontecer aquilo outro. Eu acho que se tivessem 10 finais iguais às de amanhã de Corinthians e Fortaleza, o Corinthians venceria mais com o Mano do que venceria com o Luxemburgo, por conta dessas coisas todas que eu comentei, do Luxemburgo não treinar o time, ou os jogadores dizerem que ele não treina o time, né? Do Luxemburgo não ter colocado um padrão de jogo no time, do Luxemburgo ele ter tido um resultado, estatisticamente falando, bastante pobre. Eu acho que o Mano, pelo jeito do Mano, que puxa mais um jeitão pé no chão, mais semelhante ao Dorival Júnior, que pelo fato novo de chegar, uma gente nova, coloca sangue novo. Então, eu acho que foi uma decisão correta, visando especificamente a possibilidade dessa Copa Sul-Americana. Então, aí eu vejo duas situações, né? A primeira situação, que poderia ter ficado de boca fechada, em vez de ficar falando coisa depois que tem que se redimir, pedir desculpas. E acho que foi uma decisão corajosa e que pode ser eficaz para o caso do Corinthians nesse jogo contra o Fortaleza. E nos próximos, sei lá, né? Quem vem talvez provavelmente é a LDU. Vamos ver. Pausa para respirarmos um ar puro. Alô, Dudu, aí no alto das montanhas, na cordilheira sul de Minas. Como é que chama ali mesmo? Serra da Mantiqueira. Sul de Meu Minas. Deus do céu. Sul de Minas ali, Serra da Mantiqueira, Monte Verde. onde está localizado o nosso querido Dudu.
o homem que comanda esta nave, manda para o ar aí, o Starbox. Para quem não conhece, ficar sabendo um pouco mais desse aparelho maravilhoso, purificador de ar. Oi, doutora Juliana. O que garante que o Starbox funciona? Bom, Cláudia, nós temos alguns laudos feitos no Brasil e alguns em outros países do mundo também que comprovam a eficácia do Starbox contra todos os tipos de micro-organismos. E nesses laudos, a eficácia dele é de 99,99% de desinfecção. Então, doutora, é um produto que me deixa segura, não só eu, como minha família, as pessoas que trabalham comigo? Sim, com certeza. Ale, enquanto a gente não volta, pessoal, não sei se vocês estão acompanhando, Goiás 1, Botafogo 0. Então vem ao caso. Nossa. O Goiás está ganhando. Vamos repetir aqui, porque o programa é gravado na segunda-feira à noite. E neste exato momento, durante a gravação, o Goiás faz 1-0 no Botafogo, líder do campeonato, jogo no Engenhão. E o Palmeiras, que poderia ter entrado com um time mescladinho lá contra o Bragantino, o Abel preferiu reserva, titulares nem no banco. O Palmeiras até que fez um bom primeiro tempo, estava ganhando o jogo, mas tomou a virada. Eu faria um mesclado. Eu não abriria a mão do Campeonato Brasileiro. Jogo no domingo, jogo na quinta. O Boca é mega importante, mas domingo, quinta. Bragança Paulista, Allianz Parque. Não dá para... Quem está desgastado, quem está para estourar, descansa. Um ou outro titular, joga. Para que abrir mão do Campeonato Brasileiro? Começa com quem ficou faltando antes do Starbox. É você, Roger. São opções. Eu acredito assim, só para terminar o ponto do Corinthians, eu acho que o Luxemburgo ele pegou o Corinthians numa situação bem pior e largou aí no meio. Tá? Eu, como santista, posso dizer para qualquer torcedor de qualquer clube, a pior coisa que um clube faz é ficar trocando técnico. E olha que o Santos está aí como exemplo do troca-troca que foi. Então, só para realçar isso. Agora, o que eu vejo, assim, o Palmeiras ele tem um elenco, ele tem um treinador, um técnico, e o Abel sabe o que tem feito. Tá aí, se você pegar o retrospecto de títulos do Abel, eu acho que ele sabe o que ele faz porque ele sabe o grupo que ele tem na mão e ele sabe quais são as prioridades e até onde o time dele pode chegar. Ele tem alguns pensamentos de futebol que às vezes ele não muda e por isso que o Palmeiras talvez tenha enfrentado algumas dificuldades, principalmente com a questão do meio-campo, mas ele é um treinador competente e ele vem de uma escola de treinadores competentes. Então, eu acredito que a escolha que o Palmeiras for fazer, ela está sendo feita pensando no melhor para o Palmeiras. Eu gostaria de ter um treinador como o Abel e uma gestora como a Leila no Santos. Seria muito bom se a gente tivesse o que o Palmeiras conquistou nos últimos anos, com o Paulo Nobre, com todo o trabalho que foi feito. Então, eu acho que o Abel sabe o que está fazendo, eu acho que o pessoal pega muito no pé por ele ser estrangeiro, principalmente por ele ser um português. O português, ele é um pouco abrupto nas palavras, mas é um povo extremamente receptivo. Ele é um cara muito inteligente, ele pensa o futebol, um futebol moderno. E eu acho que se ele tiver que abrir mão do brasileiro para ele conquistar um título que é maior que o do brasileiro, tenhamos e convenhamos, ele fará isso sim e sem pensar duas vezes. É o que ele fez. Eu não faria, mas eu não sou o Abel. E o Abel é maravilhoso, na minha opinião, e ele tem todos os dados, estatísticas, exames. Beto Luiz, como palmeirense, tinha mesmo que abrir mão do Campeonato Brasileiro? O Palmeiras poderia estar a 4 pontos do Botafogo, brigando nas duas frentes. Eu acho que são duas óticas aí, Ale. Uma ótica é o abrir mão e outra ótica, que é o que eu acho que aconteceu. Eu curto muito essas entrelinhas, esses detalhes, essas situações por trás da cena, né? Eu acho que tem uma mensagem para a diretoria aí. Eu acho que o Abel mandou uma mensagem para a diretoria. E o Abel tem cacife para mandar essa mensagem à medida da quantidade de títulos e do desempenho que
ele obteve. Ele ganha título pra caramba, ele levantou título pra caramba. Então, se ele faz isso, tá certo. Se ele faz aquilo, tá certo também. Porque ele está montado em cima de resultado. Então, eu acho que ele mandou uma mensagem para a diretoria. Ele falou, vocês não compraram o que eu tenho aí. É o que eu vou jogar. São bons jogadores? São. Promissores? Sim. Suficientemente maduros para poder ir adiante? Não. Então, olha o que vocês estão fazendo comigo. Vocês tiraram, deixaram gente embora, de repente tinha que ir mesmo. Eu pego o caso do Danilo, pego o caso do Scarpa, etc, etc. E olha o que está sobrando aqui para mim. É isso que eu tenho. É assim que nós vamos ter no ano que vem. Quem mais vocês vão deixar sair? Não posso contar com o Dudu. Quem mais vocês vão deixar? Esse é o Palmeiras amanhã. Acorda a diretoria. E eu acho que ele fez isso propositalmente, mostrando para a torcida e para a diretoria o que vai acontecer. Eu acho que foi, se realmente isso é verdade, eu sinto que sim. Eu acho genial da parte dele. E você, Soveral, vai nessa linha de raciocínio ou o Abel está chorando demais? Porque quando ele diz assim, pô, eu tenho muitos jogadores jovens, eu vou ser processado por colocar menor de idade. Cara, atleta, eu até brinquei no Mesa Redonda. É óbvio que o Palmeiras, né, perdeu o Scarpa lá atrás, perdeu o Danilo, estamos falando do começo do ano, mas o Palmeiras manteve peças pilares do time que foram sondadas no meio do ano, não vendeu, né? E a filosofia do clube é realmente elenco curto, o Abel gosta de trabalhar assim, e dar oportunidade para a base, senão você não revela o jogador e não faz dinheiro, é um ciclo, né? É um ciclo virtuoso, digamos assim. E atleta, gente, com 18, 19 anos tem que estar na arena, pô. A Nádia Comaneci com 14 estava ganhando Olimpíada na ginástica artística. Até que ponto ele tá jogando para a diretoria, jogando para a torcida, reclamando de barriga cheia, ou está falando o que tem que ser falado mesmo? Bom, eu acho o seguinte, se o Abel reclama com a diretoria como ele reclama contra a arbitragem na televisão, o Beto pode ter sua razão, porque ele adora chorar, ele é muito bom em choradeira, assim, ele é craque nisso daí. Só que tem uma coisa, existe uma premissa que é um pouco perigosa. Se ele colocasse o time do Palmeiras titular, é certeza que o Palmeiras ia dar um passeio lá em Bragança? O Bragantino não está onde está porque é um time meia boca. O Bragantino está onde está porque é um time bom também, né? Então, está todo mundo aqui pensando assim, ele colocou o time reserva, mas se ele colocasse o titular, realmente ia ser 4-0 para o Palmeiras. Não sei, eu vi esse time do titular, claudicar em alguns momentos do campeonato também. Então, eu acho o seguinte, vamos imaginar que ele... Aliás, o Palmeiras estava ganhando o jogo, podia ter ganhado o jogo. O futebol estava jogando bem com esse time no primeiro tempo. Se eu não tiver que... Estava jogando bem com os moleques, o Palmeiras. Então, quer dizer... 2 bolas na trave, 1-0. Então, eu acho o seguinte, lógico, ele viu talvez uma oportunidade de dar espaço e oportunidade para jogadores mais jovens jogarem. Você pega o Hendrick, por acaso, é um cara mais ou menos, é um baita jogador. E podia ter se machucado num jogo desse, podia ter quebrado a perna. Então ele vai falar, não vou jogar com o Hendrick em jogo nenhum, só em final, porque ele está vendido, vale 1 trilhão. Então tudo é pensável no futebol. O que eu acho que ele quis dar oportunidade para um time reserva, que ele achou que poderia pelo menos empatar. Acho que ele tem aberto mão do campeonato, acho que essa expressão é muito forte. Acho que um treinador como o Abel, com o elenco que tem na mão, não vai abrir mão de campeonato brasileiro, ainda mais estando na colocação em que está. Eu acho que ele não abriu. E acho que também, talvez ele tenha tido a preocupação de não perder nenhum jogador para o próximo jogo contra o Boca, que realmente tem um peso de levar para a final da Libertadores, né? Então, pode ter sido isso também. Não acredito que o Abel não saiba o que está fazendo, pelo contrário. Se tem um cara que conhece o clube, conhece os jogadores, é o Abel. Agora, quanto a essa teoria do Beto, de que ele mandou um recado para a diretoria, eu não conheço o Palmeiras tão bem quanto o Beto para dar esse tipo de declaração. Acho que isso aí é uma visão. O Beto é um cara muito inteligente, ele enxerga muito fora da caixa as coisas, e ele vê perspectivas que
que às vezes nós não vemos. Ele é um cara que vê perspectivas diferentes, às vezes. E isso é uma perspectiva até interessante. Mas eu não tenho condição de pregar e cravar um negócio desse aí, porque é o time do Corinthians que eu conheço melhor, né? Mas eu acho que não acho que o Abel tenha aberto mão do campeonato, não. Não acredito nisso. E acho que dá para ir buscar, sim. O Botafogo está perdendo? Está ajudando. Está perdendo. E se perder? Mas ele declarou isso, sim. Vocês não viram o que eu falei quando perdemos para o Botafogo? O Botafogo vai ser o campeão, dificilmente perde o título. Ele quer dizer que é por isso que ele está colocando o time em reserva. Isso aí é jogo. Mas eu disse, pode ser um papinho furado. Pode ser um papinho furado. Abrimos mão, mas tá de olho, né? Isso aí é papinho mas furado. O Botafogo já é campeão. Tudo bem, mas ele colocou nesse jogo contra o Bragantino, que era fundamental, um time totalmente reserva. Então ele não está só discursando que abriu mão. Ele está agindo como quem abriu mão. Que não é fundamental em ponto corrido. Ale, todos os jogos são iguais no campeonato de ponto corrido. Não tem mas em alguns momentos você tem que fazer a conta. Era um jogo do Palmeiras. Ganha do Bragantino, porque ali valia a vice-liderança. Você ganha do Bragantino na casa do Bragantino e mete pressão no Botafogo, que está jogando hoje, segunda-feira. 4 pontos a diferença. O Botafogo entrou com 6. Ele não botou pressão no Botafogo, e o Botafogo está perdendo. Se o Botafogo estivesse perdendo, com o Palmeiras tendo ganho o time titular, aí tá vendo? A pressão que ele colocou no Botafogo está dando certo. E o Botafogo está perdendo. Então não é aquela história, não tem ser. Mas é que eu não gosto de poupar 100%. Que você vai preservar um pouco aqui, um pouco ali, fazer uma gestão física de minutos, porque tem o jogo do Boca. Tudo bem, mas o cara é o treinador do Campeonato Brasileiro, é tão importante quanto o Libertadores. Velho. O São Paulo voltou do Japão. O São Paulo bateu em 92 no Palmeiras, pegou um avião, foi pro Japão, bateu no Barcelona, pegou o avião, voltou com fuso horário no rabo e ganhou do Palmeiras de novo, cara. Mas antigamente o futebol era proporcional, a preparação física era proporcional ao ritmo do jogo. Tudo é proporcional, a vida era mais lenta. Isso daí é o seguinte, vamos lá. Primeiro que eu não acho que seja a regra. Segundo, o futebol daquela época não é o futebol de hoje. E terceiro, que eu acho que o São Paulo daquela época a preparação era física. mais forte que o Palmeiras hoje. O São Paulo era mais forte naquela época também, né? Era um timaço. Aquele timaço de 92 de São Paulo era um puta time. Hoje o Palmeiras é um bom time, mas não é uma máquina avassaladora. O São Paulo era uma máquina avassaladora, cara. Tudo bem. O Palmeiras hoje é um bom time. Então é diferente. Eu acho que não cabe essa comparação. Bom, vamos... Qual a diferença de nível de time? Precisamos falar um pouquinho do Santos. Por favor, agora eu vou concentrar tudo no Roger. Porque, Roger, que vitória, cara. Rufe os tambores. Foi sensacional. Eu vou dizer para você uma coisa. Primeiro que é a segunda vitória consecutiva do Santos. Jogos de confronto direto lá embaixo. E, assim, aconteceu tudo do jeito que tinha que acontecer. Mas o Marcelo Fernandes tem grande responsabilidade sobre essa mudança de comportamento do elenco. Alguns jogadores têm se mostrado primordiais mesmo. O Rincon, a meu ver, essa questão dele assumir, ele é o capitão do time hoje, é um jogador nada contra o João Paulo, é um jogador que deu o sangue, dá o sangue pelo Santos, mas o capitão ele tem que estar dentro de campo, próximo ao juiz. E o Rincon, ele está lá. Na confusão que teve, o Rincon acabou separando, cabeça muito boa. É um jogador, um volante que sabe chegar na área, que sabe cabecear, que sabe bater para o gol, que sabe fazer passe para jogador entrar e fazer gol. Então, é um jogador que está se mostrando primordial para o Santos. A vitória foi uma vitória acachapante, apesar de que os primeiros 30 minutos o Vasco comandou o jogo na Vila. Foi um jogo que o Santos passou um sufoco nesses primeiros 25, 30 minutos, mas o VAR acabou dando um pênalti que eu mesmo, como santista, eu achei que não tinha sido, e mesmo com as imagens repetidas, foi uma inconsequência do jogador do Vasco. O Marcos Leonardo estava saindo da área, ele não estava indo em direção do gol, não precisava nem dar um tranco,
de leve que tenha sido. Mas foi um jogo, um divisor de águas dentro do elenco. O Marcelo Fernandes foi efetivado como técnico, eu vi a entrevista, eu vi um elenco unido, um jogo que parecia uma final de campeonato, onde os jogadores tiveram alguns comportamentos que nem o Soteldo. Eu acho que fazer brincadeira com a bola é legal, é divertido, virou polêmica, inclusive, aí nas redes sociais e nos programas esportivos, mas o Soteldo dele não precisaria ter feito aquilo naquele momento, mas se fez, também não precisaria ter tido a reação que o time do Vasco teve, porque a jogada já tinha saído do Soteldo, a bola já tinha ido quase até ali a ponta da grande área. Quando o jogador Santos voltou para o Soteldo, aí o jogador do Vasco, eles estavam ruins de acertar a bola, porque ele não conseguiu acertar nem a bola, nem o Soteldo. Ele errou o chute e teve que empurrar. Então, assim, foi um jogo que é um divisor para o Santos. Eu acredito agora que contra o Palmeiras a gente vai ter muita dificuldade, mas a gente tem um elenco que está unido. Se vai se salvar, se não vai se salvar, vai ser uma questão de trabalho. O jogo do Palmeiras é um jogo, para mim, que se tiver um empate, está de bom tamanho, vai ser um resultado fantástico. É lógico que eu estou acreditando num 4-0 do Santos em cima do Palmeiras, mas isso é uma questão da minha vontade como torcedor. Mas fazia muito tempo que eu não ia dormir tão feliz. Eu vi o nosso meio-campo trabalhando, eu vi o Marcos Leonardo, aquele terceiro gol que ele consegue mudar o pé, ele muda a passada com uma velocidade tão grande que o goleiro não conseguiu cair para pegar a bola. O goleiro estava no lance, mas ele não esperava que ele fosse chutar naquela posição. E o último gol, que o Rincon parou a bola na frente da defesa do Vasco, esperou o Soteudinho passar pelas costas dele, enfiou a bola e o cara meteu lá no ângulo oposto do goleiro. Então, assim, foi um jogo em que o ataque funcionou, dois times muito nervosos, desorganizados, mas cabe aqui 2 pontos positivos. A torcida do Santos abraçou o clube e os jogadores se abraçaram. Quando o Marcos Leonardo fez o gol, todos os gols foram extremamente comemorados pelo grupo, tanto os que estavam em campo quanto os que estavam no banco. Então, o primeiro caminho para a gente tentar buscar se afastar da zona de rebaixamento está feito. Se formou um grupo de jogadores unidos, se colocou um técnico que conhece a Vila Belmiro, não é nenhuma sumidade, mas fez o óbvio. Ele pegou os jogadores e colocou eles para jogar nas posições em que eles podem render um pouco melhor. A única coisa que ele inovou foi a questão do terceiro zagueiro, o Dodô, que ele fez essa alteração e que está funcionando muito bem. Ele colocou as melhores pessoas nos melhores lugares e o time está rendendo. É um futebol ainda disruptivo, porque o Santos estava jogando sempre com as bolas voltando para o goleiro do meio-campo. Os 2 volantes e o Lucas Lima não saíam com a bola, e o Marcelo Fernandes orientou isso. Eu vi até a entrevista coletiva dele, depois do pós-jogo. Ele falou: gente, eu não quero mais o time do Santos chegar com a bola no meio de campo e ficar voltando para o João Paulo meter chutão. E realmente a gente não viu mais isso. Então, assim, o Santos começa a mostrar alguma coisa. Eu espero que contra o Palmeiras, no mínimo, seja um empate. E, assim, os 4-0, para mim, vai estar de bom tamanho, Betão. Espaço para informação. Espaço para informação: Soteldo e Lucas Lima estão suspensos. Então, os caras não fizeram nada. Fizeram nada. Tomaram peitada, tranco, não fizeram nada. Agora, a gente tem palpitômetro para conferir, ainda restam 7 minutos, mas eu queria jogar esse assunto, mas temos que ser rápidos. O que o Soteldo fez? Há algo na regra que diz que você não pode driblar para trás? Eu não estou dizendo que foi necessário, tá? Ou se foi ético, mas eu posso driblar para trás? Eu posso botar o pé, eu posso rebolar que nem o Edmundo rebolava, eu posso deixar a bola, abandonar a bola e levar o João Bobo lá para a linha de fundo, que nem o Garrincha. Quem é o careta que está dizendo que não pode fazer isso? É antidesportivo ou é provocativo? Quem disse que não pode provocar no futebol? Tem que punir a agressão. Eu tô puto da vida, porque é o seguinte: para mim o futebol, além de tudo, além de um esporte de alto rendimento, é arte.
E dentro da tela, que são as 4 linhas, o jogador faz o que ele quiser com a bola. E se ele infringir a regra do jogo, o árbitro que puna. Bando de caretas. Verdade. Estou contigo, Silvestre. Beto. Também acho, olha, se a regra não diz que não pode, então pode. Né? Mas a regra diz que a atitude antidesportiva é passível de punição. E ele não foi punido porque pisou na bola, pelo que eu entendi, ele foi punido porque ele discutiu com adversários. Ele não discutiu com ninguém, ele tomou porrada. Na súmula ele colocou isso para justificar o cartão, porque ele não tinha como justificar de outra forma. É ridículo. Lá no campo, eu acompanhei, eu mandei até uns vídeos do Silvestre, mostrando que não aconteceu absolutamente nada, que ele, inclusive, se desculpou com o time do Vasco, Soteudinho, humilde. Desculpa. Foi irônico, mas e daí? Obrigado vocês. Gente. Assim, ó, eu usei um exemplo que é o seguinte, você dá um carrinho na lateral, bota a bola para fora e xinga na orelha do jogador. Aí pode. E eu gosto disso, hein? E eu também não vejo problema do outro time ficar revoltado com o Soteldo, só que aí vai tomar cartão. Agora, o jogador que tem habilidade, ele não pode tirar uma onda, tirar um sarro, Soveral. Eu me lembro que eu falei, escrevi lá, né? O Luizinho Trujillo, vulgo Pequeno Polegar. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Câmbio? Estou falando. O Luizinho Trujillo, Pequeno Polegar, ele sentava na bola. E o jogo corria. Porque não estava fazendo alguma coisa que a regra veda. Porque o conceito de antidesportividade, ele é subjetivo até. Porque se o cara faz um gol de mão, centroavante, tá lá, Maradona, por exemplo, fez a La Mano de Dios, isso é antidesportividade. O cara valeu-se de um ilícito para conseguir um gol lícito. Né? Então, devia anula o gol e expulsa o Maradona, porque ele botou a mão. O que é isso agora? Quis ser malandro? Tudo bem, anula o gol, viu lá, tem a câmera, né? E dá um amarelo. Viu, anulou. Normal. Pode dar um amarelo. Tudo bem agora. O que acontece? Mas o Santos passa por isso, Soveral. Até juiz já fez gol no Santos e não recebeu punição. José de Assis Aragão, no Santos e Palmeiras. E quando a regra permitia, o árbitro era neutro, a bola podia bater no árbitro e o jogo continuava. Foi um dos maiores gols que eu vi. A regra mudou. Foi esse. Jorginho que chutou a bola no chão, né? Mas de qualquer forma, o Silvestre usou a palavra careta com muita propriedade. Que isso é uma baita de uma caretice. Eles estão robotizando o futebol. Eu me lembro que o apelido do Garrincha era a alegria do povo. E não é porque ele era a alegria do povo que ele jogava bem, porque tinha outros que jogavam bem e não tinha esse apelido. O Garrincha era a alegria do povo porque ele fazia essas mirabolices, essas micagens, entre aspas, essas loucuras, né? Aí correndo, a bola ficava, o cara corria junto do Garrincha. Eu me lembro que o Pelé falava que o marcador ia com ele para o banheiro, para o vestiário. Porque às vezes ele descia para o vestiário, o marcador ia junto. Falou, peraí, dá licença, deixa eu ir no banheiro. Mas, o Soveral, sabe qual é a justificativa de hoje? Futebol rico. Hoje concordo. Acabou. Precisamos romantizar mais a vida. Eu já falei isso aqui, falei na televisão, sabe? Poxa, a vida, os tempos não... Ale caiu. Cadê o Ale? Caiu o Ale. Eu acho que foi o árbitro. Caiu. Volta, fala. Estava no romantizar. Eu vou repetir, então. Estava no romantizar aí. Silvestre, mas os tempos são outros, não pode mais fazer. Por que não pode? Os tempos são outros. Para algumas coisas, os tempos melhoraram. Para outras, piorou. E é o caso, para mim, pelo menos, e para os meus colegas aqui. Pessoal, Dudu, vamos precisar ir para o palpitômetro agora, restando 2 minutinhos aqui para o encerramento da nossa conversa. Para variar, a Gabi, naquele palpitezinho dela, bem humildezinha lá, cravou Corinthians e Fortaleza 1, todos os marmanjos entraram pelo cano. Palpites da última conversa. Aí, São Paulo 2-1 no Coritiba. Perdão, pessoal, até arrotei aqui de emoção. Foi o Rogério. Não, foi arroto, não foi pum.
E dizem que em algumas culturas o arroto é satisfação, não é isso? É que tá de barriga cheia? Na China. Na China, Lê. Na China é Na assim. China, legal. Na Arábia. Então tá aí. Nessa a Gabi rodou, hein? A Gabi ficou no 0-0 e a galera acertou. E o Roger e o Garrafa, cravaram o placar. Cravamos. Legal. Vamos lá, Dudu. Boca e Palmeiras. Primeiro jogo, 0-0. Roberto Luiz Cardoso na mosca. E aí os palpites se dividiram entre o nosso time, entre os integrantes do nosso time. 2-1 São Paulo no Corinthians. Roger. Boa, Roger. Grande Tricolor, Roger. pô. Acertei a vitória de São Paulo. No mais, aí a galera errou. O Santos 4-1 no Vasco. Essa nem o Roger acertou essa aí. Mas quase, hein? Quase. Acertou a diferença de gols. A diferença Eu ia de falar gols 5, mas iam anular o gol do Marcos Leonardo, então eu botei 3. Tem mais aí, Dudu? Palpites traçados pela nossa equipe. 2-1 para o Bragantino. Overal. Não. Peraí, tem coisa Tem errada. alguma coisa errada aí, Dudu? Tá tudo certo aí. Não. 2-1, Tá sim. 1-1, pô. Tá tudo certo aí. Se você palpitou 1-1, você precisa corrigir esse aí, Dudu. Eu não sei o que está acontecendo. Dudu, deixa quieto. 1-1, 0-1, 1-1. Esse aí Vai tá pro errado. TJD isso aí, pô. Agora, vai pro VAR aí, Dudu. Correr, corrigir. eu vou pro Supremo. E corrija a tabelinha, porque agora tem a tabelinha aí da somatória, né? É. Só tá invertido o Garrafa que acertou e o Soberano errou. Inverti na hora de colocar o acerto e o erro. Agora sim. Quem acertou, então, foi... O Garrafa. Acertou a vitória. Tá bom. Beleza. Corrija aqui na mão mesmo, o Dudu. Mas agora corrija a tabela. Tá corrigida essa tabela aí, ó? Eu tô em último mesmo? A tabela tá corrigida, a tabela tá certa. Olha aí na zona de rebaixamento aí. Reação espetacular do Beto, hein, meu? Tá colando no Dudu, que é o líder, o Garrafa ali no G3, a Gabi caiu para a quarta posição, mas ainda está classificando para Libertadores, Soveral indo para a Sul-Americana, o Roger se afastando do rebaixamento e eu na Série B. Cacete. Escuta, Vamos lá. Não vamos fazer o novo regulamento do campeonato, poxa? Eu tenho falado dessa ideia para tantos amigos, os caras acham que eu sou louco, velho. É nada. Eu achei tão boa essa ideia, mas a gente... Fala que achavam isso do Thomas Edison também, viu? É verdade. Bom, Copa Sul-Americana. Tá aí o palpite do Dudu, o palpite da Gabi. O Garrafa precisa palpitar. Ele ia palpitar aqui, mas ele teve uma reunião às pressas aqui na Gazeta. Tá tudo bem, se alguém ficar preocupado. Depois o Garrafa palpita, tá bom? Para mim vai ser Corinthians 1-0, gol de fora da área do Matias Rojas. Eu também falei 1-0. Roger. 3-1 pro Fortaleza. 1-0. Beto. 2-0 Fortaleza. E olha que eu vou ter na vitória do Santos, hein? Daqui não tem troca. Azar seu. Quis fazer média, se ferrou. Palmeiras e Boca. Gente do céu. Palmeiras passa 2-1. Palmeiras passa 2-1. Eu acho que o Palmeiras vai ser 2-1 também. 2-0. E não estou fazendo média, não. Eu acho mesmo. 2-1 pro Boca. Anota aí, Dudu. Você vai ver o que eu vou falar para o Santos agora. Você vai ver. Vasco e São Paulo, esse jogo aí vai ficar no 2-2. 4-0 pro São Paulo. 4-0 pro São Paulo. Eu acho que vai dar Vasco 1, São Paulo 2. Ih, tô com o Edu. Acompanhe. 2-1 para o São Paulo. Tá bom. Anotou, Dudu? Beleza. Corinthians e Flamengo já pelo Campeonato Brasileiro. É sábado em Itaquera esse jogo, né? Vamos lá.
Palpitem aí, eu vou ficar por último, vai. 0-0. Para mim vai dar 2-1 1 pro 0. Flamengo. Pra mim vai para a Alemanha, pô. Para mim vai dar 1-0 para o Corinthians. Corinthians volta classificado e empata com o Flamengo 1-1. Na estreia do Tite, não vai ser a estreia do Tite. O Tite não vai estrear. Não, Tite ano que nem vem, a pau de Juvenal. Eu também acho que é só o ano que vem. Clássico, Palmeiras e Santos em Barueri, mando do Palmeiras. Vai ter show no Allianz Parque, evento no Allianz Parque. Cara, eu vou colocar aí 1-1, porque eu não quero que o Santos perca. Eu acho que vai dar. Agora é minha vez. 2-1 para o Palmeiras. E aí, Roger, você fala primeiro ou eu falo primeiro? Não, eu falo primeiro, porque eu tô com o coração cheio de esperança num 4-1 para o Santos. Entenda. 4-1 para o Palmeiras. Essa doeu, hein? Não, o Edu, é espelhamento. Se ele falasse 1-0, eu ia no 1-0. Se ele falasse 10, pois é, 0, lógico. Eu espelhei aqui. É lógico. Porque a gente está se acostumando com essas vitórias de placar elástico. Então, agora eu já tive que jogar 4-1 para o Santos. E hoje, que nós não tivemos aqui o desequilíbrio, que é o Osmar Garrafa pelo peso, e porque ele é Esporte Clube Londrina Paulista, temos aqui um São Paulino, um palmeirense, um santista, e essa aqui ficou difícil de tentar fazer, e um corintiano. Santista e corintiano. É o trio de ferro, mais o gigante da Baixada. E o Santos sempre por cima do Corinthians. Ó. Ih, lá vem a piadinha quinta série. Vamos ver o confronto histórico. Quem tem mais vitória? Vamos ver. Bota aí. Você é seu freguês, rapaz. Seu freguês. Meus amigos, foi uma honra mais uma vez. Um beijo para todos vocês, amigos, amigas, inimigos simpatizantes. Nos vemos aí no nosso canal. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe. Bora fazer parte da nossa família. Chega mais aí. Tudo em nome de Starbox, o nosso querido patrocinador que purifica o ar ao nosso redor e ao redor da sua família. E é com essa mensagem que nós encerramos o programa de hoje, esperando que você volte e assista aos vídeos que a gente está postando o tempo inteiro aí no canal. Tchau, Beto. Tchau, Roger. Tchau, Soveral. Garrafa, onde quer que você esteja. Tchau. Tchau, gente. Tudo de bom. Até já, pessoal. Valeu.